Paz do Senhor, graça e paz a todos. Estamos mais uma vez para transmitir a palavra do Senhor, desta feita aqui na congregação, na casa do Senhor. E como sempre, temos falado nos vídeos anteriores, falando sobre o livro do Gênesis. E hoje estarei abordando um pouco mais a respeito deste livro, o primeiro livro da Bíblia Sagrada, a importância de nós conhecermos a palavra do Senhor, especificamente o livro do Gênesis. E para início desta transmissão, eu tenho uma pergunta a fazer e também já darmos algumas respostas aqui. Primeiro, qual a importância de estudarmos o livro do Gênesis? Esta é a pergunta. Qual a importância de nós estudarmos o livro do Gênesis? E quero abordar aqui alguns pontos muito peculiares com relação a este livro, Gênesis, né? No livro do Gênesis, ele não começou com o conto filosófico. O Gênesis inicia a história com a palavra haja, já começa com uma ação, um verbo, dito pelo próprio Deus, haja. Não é um conto filosófico, mas é a palavra do Senhor. No Gênesis, tudo fica mais claro, mais evidente para a compreensão de toda a palavra do Senhor nosso Deus. No livro do Gênesis também, encontramos a expressão, o que é um tipo, está lá no livro do Gênesis. A gente nunca pode conhecer o antítipo sem antes conhecer o tipo. E o tipo nós encontramos vários deles no livro do Gênesis. Essa é a importância de nós conhecermos o livro do Gênesis. Então vamos ver também no livro do Gênesis o conceito de toda a alma vivente. A palavra do Senhor, ela já nos dá um conceito da palavra do Senhor aqui com relação à alma vivente. O conceito da alma do ser humano, que ela diferencia dos animais e que o homem também, ele não aparece apenas uma vez, ele não é semelhante a peixe. O homem, ele está em toda a história da raça humana. O livro do Gênesis também narra, mostra que nada se inicia com um ocaso, uma explosão. O homem não é uma evolução. O Gênesis, ele dá sentido à vida do ser humano, de onde o homem saiu, de como ele foi formado, a sua existência. Louvado seja o nome do Senhor. O Gênesis, ele é maravilhoso. Também no livro do Gênesis, nós encontramos a primeira dispensação do homem com o seu Criador. É justamente lá no Éden, Gênesis capítulo 1, versículo 28, onde Deus estabelece a primeira aliança, é a aliança da inocência. O homem isento do pecado, o homem no seu estado original, o homem santificado, o homem Adão, o homem Adonichon, e com a sua esposa Eva, o que viveriam felizes. Então, a inocência é a primeira dispensação que a palavra do Senhor nos aponta. Está no livro do Gênesis. Olha a importância que tem de nós conhecermos o livro do Gênesis. Também lá no Gênesis aparece a primeira aliança, a edêmica. A primeira aliança que Deus fez com o homem foi lá no Éden. E foi justamente a primeira aliança que foi quebrada. A Bíblia também mostra esta aliança que foi quebrada. O homem quebrou a aliança com o seu Criador. Imaginem você adquirir uma aliança, você que é casado, você tem um anel no seu dedo e você procura o início, o começo daquela aliança e você não consegue encontrar. Mas quando você quebra a aliança, você encontra o fim dela, não sabendo onde é o começo, mas o fim você encontra. E foi justamente isso que Adão fez. Adão e Eva, eles quebraram a aliança e você vai encontrar isso no Gênesis. Olha a importância de nós conhecermos o Gênesis.
Um dos pontos que eu quero trazer também com relação ao Gênesis é que no Gênesis nós encontramos a árvore do conhecimento do bem e do mal. Nós encontramos também uma referência para a árvore da vida. E isso o Gênesis nos faz entender claramente. Quando você entende isso no livro do Gênesis, o surgimento desta árvore, a sua mente vai estar mais ampla, mais aberta, mais clara, para você passar a entender toda a Bíblia Sagrada, o plano da salvação. Ele foi revelado justamente no livro do Gênesis. Maravilha, né? Então o Gênesis é importante demais. O que nós podemos encontrar no Gênesis, pastor Gerst? Sim, nós encontramos tudo que é de bom no Gênesis. No Gênesis nós encontramos também a segunda dispensação, que é justamente a consciência moral do homem. Isso iniciou-se justamente após o Adão haver pecado contra Deus, quebrou a aliança contra o seu Criador. Então ali começa a dispensação da consciência moral. Agora o homem passaria a responder pelos seus atos, porque agora ele é um ser moral, ele já sabe identificar o que é certo e o que é errado. E o Gênesis ele mostra isso. Quando Adão comeu daquela árvore, a sua mente abriu. Ele já passou a diferenciar o que é certo e o que é errado. E nós não podemos errar. O Gênesis é muito importante. Você vê a importância que tem o livro do Gênesis. No livro do Gênesis nós encontramos a primeira promessa do Redentor. Muitos pensam que a promessa de um Redentor surgiu com o anjo aparecendo para Maria. Não foi bem assim. Logo no início dos evangelhos de Mateus, de Lucas, de Marcos, e nós pensamos que ali foi a primeira manifestação do anúncio da graça de Deus, mas não foi. Foi lá no Gênesis. Adão pecou, Eva pecou, Deus perdoou a ambos, mas embora sendo perdoado a ambos, eles foram expulsos do Éden, porque eles não poderiam comer da árvore que lhes daria vida eterna, que é justamente a árvore da vida. Então eles não poderiam comer. Embora sendo perdoado por Deus, eles foram expulsos. Então aqui está a primeira promessa do Redentor. Está lembrado, Gênesis 3:15, quando ele impetra ali, ele diz, olha, da semente da mulher nascerá um que esmagará a cabeça da serpente. E nós temos várias referências com relação a isso, as analogias que a palavra de Deus nos aponta dentro do livro do Gênesis. A importância que tem de nós conhecermos o Gênesis. A ocupação do Éden, até então, o trabalho que Adão tinha no Jardim do Éden era um trabalho de alegria. Ou depois que Adão pecou, aquele trabalho de cultivar a terra passou a ser algo causticante. Isso passou a lhe oprimir, porque Adão pecou. A terceira aliança que o Gênesis nos apresenta, isso é só para você ter uma noção e procurar entender mais o Gênesis. Procurar bons livros para entender o Gênesis. O Gênesis também nos mostra a terceira dispensação. E qual é? É o governo humano. A partir da terceira dispensação, que é o governo humano, agora o homem passaria a ter dependência de um outro homem para liderá-lo, para guiá-lo, para dominá-lo, porque agora já era o governo humano. Até então, ninguém poderia tirar a vida de uma outra pessoa. A partir do governo humano, a Bíblia registra de que o homem, quando ele cometesse um delito, ele iria responder pelos seus atos. E isso caberia até pena de morte. Sabe por quê? Porque agora ele tinha um líder. Olha o Gênesis aí. Está vendo a importância de você estudar o Gênesis? Tenha prazer pelo Gênesis. Não vá direto para os Evangelhos. Primeiro comece pelo livro que vai lhe dar uma amplitude com relação a toda a Bíblia Sagrada. O que mais nós encontramos no livro do Gênesis? A aliança noética. O Gênesis mostra a aliança noética, Deus fazendo uma aliança com Noé. Até o próprio Noé transgrediu contra Deus. Noé, ele pecou contra Deus.
E a raça humana continuava no ato de pecar contra o seu Criador. Olha só a importância de você conhecer o Gênesis. Eu estou só lhe dando aqui um paliativo para lhe levar a conhecer o livro do Gênesis. A quarta dispensação que o Gênesis nos aponta, capítulo 12, versículo 1. A dispensação da promessa. Ali começa com a chamada, está lembrado? Sai da tua terra, Abraão, eu abençoarei os que te abençoarem. Ali começa uma promessa de Deus, a dispensação da promessa. Isso vem trazendo. Abraão recebe 3 grandes promessas. O Gênesis mostra as 3 grandes promessas que Deus havia dado para Abraão. Primeira promessa, eu quero mostrar para vocês, a promessa é de ser uma grande nação. Olha, capítulo 12, versículo 2 do livro do Gênesis mostra isso. A segunda grande promessa que Abraão recebe 4 grandes promessas. Agora aqui já outras promessas, além das 3. A letra A, seu pai de numerosos descendentes. Letra B, receber bênçãos pessoal. Está vendo? O quanto é maravilhoso conhecer o Gênesis, e só para você ter o desejo de conhecer o Gênesis. A letra D, que seria canal de bênção. Então você também, querido, você é um canal de bênção para as outras pessoas também. Nós somos filhos de Abraão por meio da fé. Então se Abraão foi um canal de bênção, nós também temos que ser um canal de bênção para as pessoas que nos ouvirão. A terceira promessa, aos gentios. Aqui, Deus abre o leque e dá a promessa para os gentios também. A letra A, abençoarei os que te abençoarem. Olha a importância que o Gênesis mostra de nós abençoarmos a Israel. Porque quando você abençoa Israel, você é abençoado também. É aquilo bate e volta. Então vamos ver aqui. A aliança abraâmica. Maravilha isso. Olha o Gênesis. Conheça o Gênesis. Tenha prazer pelo livro do Gênesis. Eu quero lhe mostrar também algo interessante aqui. O que nós encontramos no livro do Gênesis? Primeiro, neles encontramos o problema da humanidade caída. O livro do Gênesis aponta o problema da humanidade. Começou no Gênesis. A degradação da raça humana começou no Gênesis. O Gênesis também, nós encontramos a situação do homem com relação ao seu Criador. De como o homem transgrediu a ordem do seu Criador. E de que maneira nós estamos até hoje com relação a Deus. O Gênesis mostra isso. Com relação a Deus após o pecado, e com relação a Deus após a promessa do resgate desses homens pecadores, que nós somos, ou éramos, ou hoje somos pessoas lavadas com o sangue de Jesus, perdoado. E quando nós falhamos, nós temos um defensor chamado Jesus Cristo. Então, o Gênesis também nós encontramos a queda e o surgimento do sofrimento humano. Tudo começou no Gênesis. Tudo começou no Gênesis. O Gênesis, eu vou definir o Gênesis como a primeira porta do leque. Quando você quer conhecer algo, você faz um estudo e aquele estudo lhe dá uma panorâmica e você vai se aprofundar em conhecer tais assuntos. E todo cristão, eles precisam conhecer a palavra do Senhor. Como foi que Jesus Cristo veio ao mundo? De onde surgiu essa promessa? O que aconteceu com o ser humano? Porque tem muito crente que não sabe como surgiu o pecado, como surgiu a promessa. O que aconteceu para que o homem fosse salvo hoje, no nosso tempo? Nós encontramos no Gênesis a intervenção de Deus em relação ao pecado. O Gênesis mostra isso. O Gênesis mostra a intervenção de Deus com relação ao pecado. Está lá no Gênesis. Você precisa entender o Gênesis.
Nós encontramos no Gênesis também a providência de Deus dando ao homem caído uma segunda oportunidade. Olha o Gênesis. Ele mostrou a queda, mostrou o julgamento, mostrou. Mas ele está mostrando também para nós aqui a providência de Deus com relação ao homem caído, dando a esse homem uma segunda oportunidade para eles se regenerarem com Deus. No Gênesis nós encontramos a providência de Deus. Isso é maravilhoso, isso é esplêndido, isso é glorioso. Então, para conhecermos todo o plano da salvação, primeiro devemos conhecer o Gênesis. Se você não conhecer o Gênesis, se você não estudar o Gênesis, se você não entrar a fundo nesse livro, você jamais terá como conhecer toda a palavra do Senhor. Como já falei, o Gênesis é o livro do começo, então ele vai lhe dar uma panorâmica daquilo que você vai encontrar pela frente. E posso dizer mais, o Gênesis eu posso vê-lo como a introdução de toda a Bíblia. Ela faz uma panorâmica geral daquilo que vai acontecer durante toda a Bíblia Sagrada. O Gênesis é tão importante que lá no Gênesis nós já vemos a referência com relação à volta de Jesus Cristo. Olha só a importância que é. Então, você só vai conhecer a Bíblia se você estudar o Gênesis. Explore o Gênesis. Explore o Gênesis. Se você quiser chegar ao plano da salvação, entender claramente o tremendo amor de Deus, primeiro, debruce em sua Bíblia, abra o Gênesis, leia quantas vezes você quiser. São 50 capítulos, leia quantas vezes você quiser, mas entenda o Gênesis. O Gênesis é tão bom que escrevi essa apostila tão maravilhosa. Que apostila é essa, pastor Gerte? A apostila é essa, autor Moisés, tema os começos, escrito no 15º século, aproximadamente antes de Cristo. Gênesis, o livro dos começos. Nessa apostila, eu estou abordando as 4 dispensações e alianças. E para você entender melhor, Bíblia Sagrada. Mergulhe na palavra do Senhor. Tenha prazer pela Bíblia Sagrada e você vai se dar muito bem na sua vida. Peço que Deus te abençoe. E quando você assistir esse vídeo, compartilhe. Dê o seu like aí. Se você gostou, compartilhe com as pessoas. Convide. Eu acredito que esse vídeo vai ajudar muita gente. Ajude-nos a divulgar melhor o nosso canal no YouTube aí. Tudo bem? Deus te abençoe. Eu sou o evangelista Gerte Araújo dos Santos. E estou postando esses vídeos no YouTube justamente para abençoar muitas famílias e explorando bem o livro do Gênesis. Deus te abençoe, um abraço em nome de Jesus.